Direito Previdenciário, vamos falar com a doutora Fernanda Vinite, retornando aqui ao nosso Farol de Limeira, mais uma vez contribuindo para o conhecimento e esclarecimento de várias questões aqui para todos que nos acompanham. Antes de mais nada, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira, mais uma segunda-feira aqui conversar sobre o direito previdenciário e agora em 2023 trazendo as atualizações, conversando sobre o que muda, como que ficam as regras de aposentadoria para esse ano, para trazer um pouco de esclarecimento para as pessoas. Quando muda o ano, para quem está na beira aí da aposentadoria, parece que fica mais distante, né, doutora? Vamos atualizar esses dados. Sim, porque existem algumas regras, na verdade, 3 regras, que elas se modificam das 5 regras de transição, que são as regras que estão valendo na atualidade. Dessas 5 regras, 3 mudam, elas se modificam, elas vão aumentando a partir de 1º de janeiro. Então, todo ano, quando muda o ano, é importante conversar sobre como que ficam cada uma dessas regras. Por isso que tudo aquilo que a gente diz vale para o ano específico, aí quando troca o ano tem que ser feita uma reciclagem, uma atualização para a pessoa entender para aquele ano específico o que ela se encaixa. Vamos lá, então. Então vamos lá. É assim, uma das regras que se mudam, que muito se conversa em 2023, é a regra de pontos. O que modifica, então? Quantos pontos são necessários para a pessoa poder solicitar aposentadoria nessa modalidade de regra de transição para o ano de 2023? Nesse ano, a mulher passa a precisar chegar em 90 pontos para conseguir solicitar e pedir, e o homem 100 pontos. O ano passado era um ponto a menos, e 89, 99, e agora se acrescenta 1, foi para 90 pontos a mulher e 100 pontos o homem. Lembrando que esses pontos é a soma do tempo de contribuição mais a idade. Então, se o homem atingir 100 pontos e a mulher atingir 90 pontos, somando o seu tempo de contribuição mais a idade, agora em 2023, pode pedir, pode solicitar a aposentadoria através dessa regra. Essa regra ela não tem a ver com esses pontos, não são aqueles mesmos pontos que eram antigos para afastar o fator previdenciário. Nós não estamos falando aqui de cálculo de benefício, e sim de formas de hipóteses de concessão. Então, se a pessoa preencher esse número de pontos, ela pode pedir aposentadoria. Então, é requisito para solicitar. E aí, ela solicitando, ela vai entrar na forma de cálculo prevista na lei para essa modalidade de aposentadoria. Então, esse ano que as pessoas têm. Pode falar? Sim, esclarecendo. Essa é uma das formas, né, doutora Fernanda? Sim, essa é uma das formas. Todo ano são 5 regras de transição, mas tem 2 que não modificam, que todo ano são iguais, que é o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. E existem 3 regras que elas mudam com o ano. Essa que nós acabamos de conversar é a primeira regra de pontos. A segunda regra que modifica esse ano, e vai ser o último ano que tem uma mudança específica nessa regra, que é a aposentadoria por idade para a mulher. Esse ano, a mulher já passa a precisar da idade de 62 anos de idade. Então, no início, na reforma era 60 anos, aí foi aumentando 6 meses até chegar em 62, que chega agora em 2023. Daí, essa regra específica é o último ano que tem o aumento. Aí, o ano que vem, na aposentadoria por idade, não vai ter mais aumento. Mas, voltando para 2023, então a primeira regra de pontos, que ficou em 80, 90 e 100. A segunda regra que tem um aumento, aposentadoria por idade para a mulher, em que a idade da mulher já é estabelecida para 62 anos de idade para poder solicitar. E a terceira regra, que também se modifica, que vira em 1º de janeiro, agora de 2023, é a regra de tempo de contribuição mais idade mínima, em que a idade necessária para poder solicitar nessa modalidade é 58 anos para a mulher e 63 anos para o homem. E em ambos os casos, eles precisam do tempo de contribuição também, que é 30 para a mulher e 35 para o homem. Então, são essas 3 modalidades que modificam nesse ano. Lembrando que tem as 5 formas, a pessoa vai poder calcular qual delas é mais vantajosa,
qual delas é mais vantajosa, qual que se beneficia ou não, mas tem que se atentar para as atualizações, para o cálculo ser feito correto com o que está vigorando agora em 2023. Doutora Fernanda, nós estamos vivendo um período de mudança do governo federal, né? Temos um novo presidente e eu, desde a semana passada, tenho ouvido alguns rumores em relação à visão do novo governo sobre as aposentadorias. A senhora acredita que que foi tão difícil aprovar a reforma, né, da aposentadoria? A senhora acredita que possa haver uma modificação que vise beneficiar aqueles que estão para se aposentar, ou a senhora não acredita nessa hipótese, doutor? Bom, aqui eu vou falar minha opinião. Eu não acredito que vai haver alguma mudança justamente pelo fato dos trâmites processuais. E, como já dito aqui, para passar a reforma da Previdência, ela se iniciou num governo anterior até mesmo, da que foi aprovada. Então, ela ficou, ficou em trâmite lá, na época em que era o Temer, aí ficou, não foi aprovada, depois que ela foi. Então, tudo isso a gente está falando de alguns anos. Então, ela foi aprovada agora em 2019. Eu não acredito que agora em 2023 consiga ter alguma repercussão, não diria nem repercussão, alguma implicação de que consiga mudar isso tão recentemente. Pode haver alguma pequena mudança, algo feito, alguma medida provisória ou um trâmite legislativo mais simples, mas coisas pequenas. A estrutura, eu acredito que não. Até porque ela foi feita através de emenda constitucional, aí precisaria ser feito novamente tudo isso. E normalmente o que eu verifico dos períodos em que tiveram mudanças, eu estou dizendo assim, mudanças bloco, mudanças maiores, mais significativas, em que se muda uma grande parcela de regras, vamos colocar assim. Do que eu verifico em direito previdenciário, elas não são, elas passam alguns anos até haver uma modificação e outra. Então, por exemplo, nós tivemos ali em 98, alguma coisa em 2003, aí 2019. Então, eu acho um período curto para existir essa possibilidade de 2019 em 2023. Eu não vejo muitas mudanças significativas no conceito de aposentadoria ou direito previdenciário que possam ser modificados em 2023. Claro que pequenas mudanças, como o direito sempre ele é atualizado, sim, mas a essência, a estrutura, o bloco geral, vamos colocar assim, eu acredito que ele vai permanecer como ele está, por ainda um bom tempo. Até mesmo em outras áreas, a gente pode verificar que se fala de reforma tributária, outras reformas, se fala, sempre se fala, mas na prática, quando a gente verifica, elas demoram um certo período, de fato, para ela acontecer e até acontecer uma próxima. Eu digo isso Então, porque uma das particularmente, necessidades... eu não acredito que modifique. Pode falar. Não, porque uma das coisas que a gente tem percebido, né, com tantos benefícios sociais que serão incluídos, né, no orçamento do governo, é de se acreditar ou é de se prever que esse mesmo governo vai buscar alternativas de fonte de receita. E uma de fonte de receita seria mexer nas aposentadorias, não para beneficiar exatamente os aposentados, né? Lembrando também, né, doutora Fernanda, que nós tivemos reajuste das aposentadorias agora nesse mês de janeiro também, né? Sim, todo mês, todo ano, quando vira o ano, as aposentadorias elas são reajustadas. Aí a pessoa pode consultar e verificar já através do site do meu INSS e verificar para quanto que foi a sua aposentadoria. Tem uma diferença se a pessoa de reajuste, se ela recebe um salário mínimo ou mais. Mas ela consultando no meu INSS, ela consegue já verificar o valor do seu reajuste e para a data em que vai ser feito o pagamento do seu benefício. Perfeito. Por volta de 6 e pouco por cento. Não é grande coisa, mas ajuda, né, doutor? Sim. Normalmente esse percentual, varia de 6, 7, alguns anos 8, mas normalmente é o que se verifica na prática dos anos. É a tendência normal
do reajuste da própria aposentadoria. Perfeito. Doutora Fernanda, então, esclarecimentos feitos aqui no nosso programa. Semana que vem, depois eu já vou lhe passar um tema que foi pedido, inclusive, por alguém que nos acompanha, que diz respeito à questão de fraudes, né? Pessoas que tentam fraudar a Previdência exatamente para conseguir benefícios na hora da aposentadoria. Mas isso fica para a semana que vem. Por enquanto, queria te agradecer mais uma vez, desejando, né, uma ótima semana e um ótimo ano também, doutora Fernanda. Muitíssimo obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Ótima semana e ótimo ano.